Você já percebeu como o ser humano consegue ser cruel consigo mesmo? Às vezes, a maior dor que sentimos não vem da doença, vem da forma como pensamos sobre ela. E foi exatamente isso que um velho médico percebeu ao visitar uma jovem princesa viúva. Na cidade de Córdoba, em um tempo marcado por guerras, intrigas e disputas religiosas, uma jovem mulher tentava reconstruir a própria vida. Amirá havia perdido o marido poucos meses depois do casamento. Uma perda que poderia ter destruído sua saúde, sua esperança e até sua vontade de viver. Mas naquela manhã, quem entrou em seus aposentos não foi apenas o médico. Foi um homem que enxergava algo que poucos percebem. O mundo invisível que existe dentro de cada ser humano. Um mundo feito de medos, sentimentos, pensamentos e decisões silenciosas que podem curar ou destruir uma vida. E naquela conversa inesperada, uma pergunta surgiria: o que realmente adoece o ser humano? O corpo ou a alma? Olá, eu sou a Anice e hoje nós teremos mais um capítulo do livro O Quarto Crescente, de Ana Cristina Vargas, ditado pelo espírito José Antônio. Enquanto o sábio médico subia as escadarias, refletia sobre aquilo que sempre observava nas pessoas. Muitas vezes o corpo adoece, mas é a mente que decide se o sofrimento vai crescer ou desaparecer. Ximena conduzia Ibn Rushd devagar, parando a cada degrau da escadaria. Respondia às perguntas do sábio médico, esforçando-se para conter as suas. Não era adequado a uma criada, ainda que com regalias, indagar o cidadão. Não houve nenhuma crise mais séria com nossa querida Amirá ao saber da morte do marido? Não. Ela está calma. Quase nada da rotina se alterou. Apenas o que é de costume nessas ocasiões. Mas como minha senhora recebe poucas pessoas... Entendo. Creio que Jamal se precipitou ao realizar o casamento dela com Munir. Bem, se o califa errou, a vida corrigiu. Defendeu Ximena automaticamente. É uma forma interessante de ver a situação. Pobre Mirá, viúva e nem sequer completou um ano de casada. Foram meses, não é? 5. Graças a Deus, a saúde dela resistiu ao abalo de tantas mudanças. Mais difícil foi o primeiro mês. Por Deus que cheguei a pensar que ela nos deixaria. Não diga isso, Sr. Ibn, nem de brincadeira. O califa sofreria muito se isso acontecesse. Bem, é melhor então que ele reveja seus sentimentos pela irmã, pois o certo é que morreremos e não sabemos o dia e nem a forma. Veja o caso do falecido Emir al-Gerrari. Não brigou tanto, não renegou a doença de Amirá, não queria ferir o califa, não fez tantas bobagens, cego em sua arrogância, vítima de seus desejos mesquinhos. O que deu? Está morto. Ninguém escapa da morte, e por maior que seja o conhecimento das doenças e dos métodos de cura, somos falíveis e imperfeitos por natureza. A vontade de Allah é soberana. Pequena Ximena, o homem é criado para amar, por amor, apegar-se e iludir-se que temos o poder de impedir o sofrimento de cumprir seus propósitos não é saudável, nem para o espírito, nem para o corpo. Antes de vir para cá, pensava nesse assunto. Por que é tão difícil dar liberdade a quem amamos? Somos tão apegados e possessivos que cremos ter mais sabedoria e poder que o próprio Criador, o amor supremo. Chegamos aos pincarros do absurdo de não aceitarmos a maior das verdades da vida, a morte, para aqueles que amamos, como se vivêssemos a parte das leis de Deus. Não é espantoso que se pense assim? Ximena ouviu o sábio encantada. Ibn vivia, sem dúvida, muito mais a vida mental e interior, a vida da alma, alheia às normas e tradições terrenas de comportamento.
obedecendo às leis desse reino interior, não fazia distinções, nem discriminações de qualquer espécie. Tinha certeza plena da capacidade intelectual de sua ouvinte, mesmo sendo ela mulher, cristã, sem descendência semita, alguém sem direito algum, literalmente uma coisa, objeto de troca mercantil pura ou disfarçada sob o nome de casamento. Há tanta coisa espantosa no mundo, comentou Ximena. Não nascem todas na mente dos homens? É verdade. Todas essas coisas espantosas existem primeiro na cabeça dos homens. E o verdadeiramente espantoso é que eles não percebem. E agem, falam, escrevem, governam a própria vida e alguns ainda se responsabilizam pela vida dos outros. É preciso cultivar o conhecimento, desenvolver as capacidades intelectuais do homem, fazer pensar. Como incomoda quando fazemos perguntas, não é mesmo? Não sei, senhor. Não posso perguntar para muitas pessoas. Chegamos. Vou anunciar sua visita. Por favor, aguarde. Deixando Ibn Rushd aguardando na pequena saleta íntima que antecedia o aposento principal de Amirá, a criada bateu suavemente na porta e foi ao encontro da ama. Amirá estava sentada ao lado da janela, como de hábito, através da cortina. Tinha o rosto mais pálido que de costume e os olhos levemente vermelhos e inchados. Saudou Ibn com genuína afeição e o fez acomodar-se a seu lado. Você está bem? Perguntou ele, tomando-lhe a mão e correndo o dedo para o pulso, o que a fez rir e afastar-se do contato. Quem está comigo? Meu amigo Ibn ou o médico que veio me examinar? Encarando-a, ele respondeu com sinceridade. Se não posso ser os dois, não posso ser inteiro. Não me queira partir do seu lado. É muito triste viver divisões. Sempre me ganha pela sabedoria de suas palavras. Está comigo, meu mestre, retrucou Amirá, sorrindo. Sim, estou bem. Acabou um período de prisão em minha vida. Não precisava ter sido de forma tão drástica, mas a cada dia, eu penso, construímos nossa morte. Munir construiu a dele em pouco tempo. Morreu em um acidente no acampamento? Foi o que me disseram. Foi o que também me disse Jamal. Entretanto, como viúva, assisti ao preparo do cadáver para o funeral. Munir morreu com uma flecha na garganta. O ferimento não mente. Pergunto-me, como pode alguém se acidentar dessa forma? Suspeita que ele foi assassinado? Porque o califa esconderia o crime. Talvez fosse merecido. Meu irmão há de ter fortes razões para agir assim, tenho certeza. Quando nos encontrarmos, ele me explicará. Não tenho pressa. Lamento por ele, mas não o que seria esperado de uma jovem viúva. Meu casamento era a pior prisão que já experimentei. Espero não ser mais constrangida a esposar ninguém. Prefiro juntar-me a alguma comunidade sufi que aceite mulheres em algum lugar do Oriente e cuidar das sepulturas de santos. Não consigo imaginá-la numa vida ascética. Você não foi criada para os voos da religiosidade, e sim para os da razão, minha boa amiga. Não posso imaginá-la longe de Córdoba, retrucou Ibn. O que farei quando houver doentes a tratar, livros a escrever, com quem vou conversar? Não esqueça de colocar na sua lista de atividades o cuidado com o estado moral das pessoas, que você faz com zelo exemplar. Sim, devo crer que em toda Córdoba, a maior e mais populosa cidade da Europa, não haja mais ninguém com quem você possa conversar. Não exagere, Ibn. Não estou exagerando. Você aqui está. Exagera no pouco apreço a si mesma. É uma mulher de inteligência e cultura extraordinárias. Não preciso mentir para cuidar do seu estado moral.
Agora, não estou fazendo isso, embora seja uma necessidade de todo aquele que cuida de corpos doentes também tocar a alma, os sentimentos. Se não fizer isso, conseguirá recompor tecidos. Vai cuidar de uma ferida aqui? E apontou um ponto aleatório do próprio ventre. Ela vai fechar para reabrir mais adiante. Hoje, logo cedo, precisei irritar um doente. Imagine que ele estava com pena de si mesmo, prostrado no leito, sentindo-se a última das criaturas. As esposas, em conselho, alegaram já terem dito e feito de tudo para consolá-lo, sem nenhum resultado. Ficaram escandalizadas com meu procedimento. Ibn ria, lembrando a encenação que fizera com o paciente, despertando a curiosidade de Amirá. O que você fez? Ameaçou o coitado com o fogo do inferno? Não, ele não teria nenhum temor. Já aprendi que para quem tem pena de si, o fogo do inferno é um motivo a mais para se lamuriar. Não, não fiz isso. Eu fui estúpido, grosseiro em palavras, atitudes e até ao examiná-lo. Provoquei até que ele se enfurecesse comigo. Disse-lhe que não aguentava mais a doença dele. Chamei-o de covarde, sem valor. Falei que gostava de ser mimado por mulheres e viver sem trabalhar, jogado numa cama a gemer. E mais algumas outras coisas que não vou repetir. Encerrei declarando que, da forma como ele o estava piorando, eu acreditava que ele ainda ia incomodar vários anos naquele estado, porque tudo era lento, até a evolução da doença, que não regredia nem melhorava. Que horror! Espantou-se Amirá. Não se surpreenda se ele dispensar seu trabalho. Pode ser. Eu o curei, ou pelo menos o fiz encontrar energia para buscar o caminho da cura. Ele me detestou, odiou tudo o que lhe disse. Quando saí do seu quarto, pude ouvir as ofensas que ele lançava quando a porta se fechou. Eu vi seu rosto ficar vermelho e senti sua pulsação acelerar. Por experiência, aposto que amanhã o encontrarei fora da cama e, em poucos dias, ele me dirá que as novas prescrições, as mesmas que ele tinha, apenas mudei nomes, enfim, solucionaram seu problema e fizeram efeito. E quando estiver melhor, vai me dizer alguns desaforos velados. Ao pagar-me, lhe direi que está curado. Autopiedade não leva a lugar nenhum. Eu que o diga. Fosse cultivar esse sentimento, viveria de que forma? Talvez já estivesse morta. Quando falei em cuidar do estado moral de seus doentes, não havia imaginado essa forma de tratamento. Tinha pensado em elogios, carinho e atenção. Para cada doente um tratamento, Amirá. Elogios, incentivo, atenção, afetos são terapêuticos, mas não posso usá-los indiscriminadamente. Há situações em que usar ou despertar sentimentos mais violentos e até grosseiros é necessário. Eu vejo no fundo da autopiedade uma alma tomada pelo medo. A doença antecipa a própria morte, que teme com horror. Lamenta-se como se estivesse em um funeral. Chora pela dor dos familiares e não enfrenta o tratamento, as mudanças necessárias, as dores que deve suportar. Povoa o pensamento com fantasmas de um futuro temível. Isso lhe tira toda a força, faz com que viva distante do momento e das questões do presente. É como se eu tratasse um corpo sem alma. Em uma pessoa nesse estado, muito chamego só torna suas angústias piores e suas lágrimas mais abundantes. Por raiva e por orgulho, ele melhorará. O ser humano é muito complexo. E mais complicado que a anatomia do corpo e das doenças é o mundo invisível que carrega no íntimo. Esse é devastador. Um mundo invisível dentro de mim, filosofou Amirá, contornando o desenho dos arabescos do tecido da cortina com o dedo indicador. Há também um mundo encoberto pela pele. É muito parecido com olhar a rua pela minha janela. Eu vejo um mundo invisível de relações, expressões do que cada um carrega nesse invisível interior.
Isso do que eu falo não é tão invisível assim. Diria que é tão invisível quanto um organismo oculto sob a pele. Eu posso ouvir, apalpar todos os seus órgãos. Se eu cortar sua pele e sua carne, vou vê-los. O interior invisível pode ser examinado e conhecido por quem tem um olhar atento. Só não posso apalpá-lo, eu acho. A forma mais comum de examiná-lo é vendo e, principalmente, tocando as pessoas. Também não adiantará cortar pele e carne. Não, não vai adiantar. Os meus ouvidos e meu pensamento é uma medicina muito pouco refinada. Sem medicamentos, sem instrumentos, cada um tem uma anatomia muito diferente. Existem apenas alguns sentimentos que identifico com qualquer pessoa. Afinal, como disse antes, eles acabam sendo a doença e o medicamento ao mesmo tempo. Funcionam como um antídoto. É mesmo. Existem sentimentos que passeiam no rosto de todo mundo, outros não. Há alguns até bem raros. A cólera é dos que passeiam frequentemente. Estranho que possa curar, ter uma utilização positiva. Sempre a associei com morte, destruição. Destruição é um tema muito amplo a mirar. Nós estamos destruindo a todo instante. Para beber o chá de hortelã que você mandará que nos sirvam, pois estou com sede, sugeriu Ibne sorridente, foi preciso que alguém colhesse a planta e assim destruísse sua vida. Afinal, ela é um ser vivo. Meu paciente estava se destruindo por não tomar contato com a ira. Veja que disparate. Outras pessoas matam um semelhante, quase sempre uma mulher, e alegam que agiram por amor. Bem, então amor mata. Sabe, quando penso nesse interior invisível, às vezes eu faço comparações com o corpo visível, tangível. Temos vários órgãos, cada um serve para uma função específica, e todos têm que estar harmônicos para que nos sintamos bem. Eu não posso simplesmente tirar um órgão vital e dizer que ele não faz falta, que é dispensável ou que é ruim. O mesmo se dá com os sentimentos. Há alguns que são vitais, passeiam em todos nós. Não são bons ou ruins por excelência. São necessários, ou o misericordioso Criador da vida não nos teria dado a capacidade de experimentá-los. Nós, seres humanos, é que somos, melhor dizendo, estamos, apenas estamos, pois creio que todos são capazes de mudar, bons ou ruins. Vou pedir o chá, informou Amirá e bateu palmas chamando Ximena. Fez o pedido à criada e voltou a atenção ao visitante. Adoro conversar com você. Hoje está disposto a encher minha cabeça de ideias, a fazer-me questionar meus valores. Você não acha que a bondade não é transitória? Não é precipitado dizer estamos bons? Não. Possuir um caráter marcado pela bondade é coisa rara. Tão rara que nossos olhos não identificam facilmente e não compreendemos, a meu ver, o que seja bondade. Parece-nos que boa é aquela pessoa que concorda conosco, que cumpre seus deveres, que é afável, doce, gentil. E tenho visto que nem sempre é assim. Voltando ao meu exemplo, quando eu tratei com afabilidade meu doente, ele não melhorou. Portanto, eu não fui bom, nem incompetente. Quantas vezes concordamos com os pedidos alheios para não nos incomodar, pouco nos importando com o resultado. Em outras situações, somos cordatos, gentis, delicados, doces e hipócritas, mentirosos e desonestos, porque agimos em total discordância com o que estamos sentindo. Aproveitamos que é invisível, não é? E fingimos. Aparentamos tudo o que comumente se diz de uma boa pessoa, sem que de fato sejamos. Aliás, cada um de nós se acha o centro do universo e filho único de Deus. A briga das religiões é um reflexo disso.
Todas querem ser criadas e dirigidas pelos ensinamentos do mais amado Filho de Deus, desfazendo-se dos outros. Nesse aspecto, o profeta Yeshua é imbatível. Diz ele que bondade se encontra apenas em nosso Pai Celestial. Nós, quando muito, estamos bons. É como acontece com nossas orações. Precisamos repeti-las ritualisticamente, a fim de desenvolvermos o hábito de conversar com Deus. Assim, também precisamos praticar atos de bondade até que se tornem um hábito e depois sejam naturais em nosso proceder. E precisamos refletir muito sobre o que é ser bom. Intercalamos. Somos mistos de bondade e maldade, de honestidade e de mentira. Penso que sim. Você pense e conclua por si, declarou Ibne. E como Ximena ingressasse na sala com a bandeja do chá, calou-se. Depois, buscando redirecionar a conversa, indagou. Mas me diga, afora a morte de Munir, alguma outra notícia sobre a nova invasão? De repente, gritos ecoaram do lado de fora da casa. A conversa foi interrompida. Algo grave havia acontecido. E ninguém ali imaginava que aqueles homens feridos traziam notícias capazes de mudar o destino de muitas vidas. Às vezes acreditamos que as grandes batalhas da vida acontecem nos campos de guerra, entre espadas, exércitos e reis. Mas naquele pequeno quarto em Córdoba, duas pessoas conversavam sobre algo muito mais profundo, sobre aquilo que realmente decide o destino de um ser humano. O mundo invisível que cada um carrega dentro de si. Medos, pensamentos, sentimentos, forças silenciosas capazes de adoecer ou de curar uma vida inteira. Enquanto Ibn Rushd falava sobre a mente humana e suas armadilhas, Amirá refletia sobre sua própria dor, sua própria liberdade e sobre o que significa realmente viver. Mas aquela conversa seria interrompida de forma inesperada, porque às vezes a vida não nos dá tempo para pensar. Ela simplesmente chega, trazendo novas provas, novos desafios e novas escolhas. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Você já percebeu como muitas vezes não é o que acontece conosco que nos destrói, mas a forma como pensamos sobre aquilo que aconteceu? Reflita sobre isso. E se essa história tocou algo dentro de você, escreva aqui nos comentários. Qual pensamento você sente que mais precisa transformar dentro de si hoje? Eu vou gostar muito de ler sua reflexão. E se quiser continuar essa jornada comigo, considere apoiar o canal dando uma olhadinha no QR Code da tela. Até o próximo capítulo.